Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Satisfação em revê-los. Estamos aqui para mais uma aula, né? Da sequência aos nossos temas, né? Ou da sequência às nossas vanguardas europeias, né? Eu acho que essa é a nossa segunda aula da semana, né? Eu vou então compartilhar aqui, abrir a tela da nossa aula e assim nós podemos começar. Ok. Então, aqui nós temos a nossa tela, vamos começar aqui. Gente, então, vocês já me conhecem agora, né? Mas apresentando novamente, eu sou o capitão PTC Paulo e a nossa equipe de português, né? Professor Sulene, Tenente Lima, Tenente Juliana Pacheco, Tenente Pilar. E assim nós estamos trabalhando com vocês. Então eu vou começar a aula com vocês mostrando esse quadro. Gostaria que vocês olhassem. Dá para perceber, interpretar alguma coisa desse quadro? Alguma coisa viria à mente de vocês? O que esse quadro poderia estar tentando transmitir para nós? Que mensagem? Eu deixo com vocês. Não vou identificar esse quadro para vocês agora, mas fica aqui ele colocado para a reflexão de vocês. E nós vamos dar sequência ao nosso tema da sequência didática 01, que são as vanguardas europeias. Então, na aula anterior nós já estudamos e agora nós vamos continuar. Os objetivos dessa aula é reconhecer as características estruturais de textos vanguardistas em prosa e em verso, ou seja, olhar para o texto e, se tiver influência vanguardista, a gente ser capaz de plotar, né? Conhecer as características e propostas do futurismo. Opa, o que será que aquele quadro quer dizer com futurismo? Identificar nos textos vanguardistas o efeito do sentido resultante da escolha e combinação de palavras e recursos gráficos, né? Como que acontece isso no texto quando nós aplicamos as vanguardas, ok? Nosso roteiro, nós vamos lembrar um pouquinho da aula anterior, né, que nós estudamos o cubismo e o dadaísmo, e aí nós vamos tratar hoje somente do futurismo, ok? Então, gente, recordando, né, na aula passada nós falamos então que é vanguarda, né, que é algo que vai à frente, né, van de frente, guarda de tropa, tropa que vai à frente, e esse termo remete ao que é então pioneiro, inovador, né, traz coisas novas, vai à frente, né? Na arte é aquilo que anuncia novas tendências estéticas, né? Algo de novo vai acontecer, né? São as vanguardas, né? E aí nós vimos também a questão do contexto, né? Quando que aconteceram as vanguardas? Quando que elas surgiram? Então, foi no final do século XIX até a década de 20, mas vai até para frente um pouquinho. Então, vejam só, esse período, início do século XX, é o período que gestou as vanguardas, né? Contexto histórico de progresso técnico e científico, né, do início do século XX, disputa política na Europa, que redundou no quê? Na Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos assumem a liderança mundial em termos de política econômica, né? Na política e na economia, né? que não era os Estados Unidos a potência mundial, né? Era a Inglaterra, agora passa a ser os Estados Unidos. Okay? Então, esse é o contexto em que surgiram as vanguardas. E o que mais que nós vimos? Falamos que as propostas das vanguardas europeias, de uma maneira geral, as propostas eram romper com a representação fiel da realidade, ou seja, o real não precisa ser imitado, a arte não precisa imitar o real, ela pode desfigurar o real, por exemplo. Né? Confronto com as estéticas tradicionais, ou seja, o combate ao que vinha, ao clássico, ao que vinha sendo feito até então, é uma proposta de praticamente todas as vanguardas, que é o antipassadismo cultural, a liberdade de criação, a recusa à organização lógica. Tudo isso são propostas que vêm com todas as vanguardas, praticamente. As vanguardas são uma espécie de laboratório de concepções artísticas, onde se vai experimentar fazer arte nova, de maneira inovadora. Okay? E nós falamos também que as propostas específicas na literatura trazem a desestruturação do texto, ausência de sinais de pontuação, livre associação textual, rompimento com a sintaxe, rejeição às regras de versificação, que é a forma de fazer poesia. Então, nós vimos alguns exemplos, né,
de textos cubistas, de textos dadaístas, e que rompe com essa sintaxe, né? Mostra uma forma livre de fazer poesia, de fazer literatura. Então, foi o que nós vimos até agora. Então, aí, quando nós entramos no cubismo, nós tratamos especificamente das suas características, que é a ruptura radical com os conceitos de objetividade, linearidade, proporção e perspectiva. Então, o cubismo rompe com esses conceitos, né? O cubismo apresenta uma realidade fragmentada, ele fragmenta, quebra a realidade para depois reconstruir as imagens com novos sentidos, né? É uma característica do cubismo. Na literatura, o cubismo apresenta o ilogismo, o anti-intelectualismo, tá? Aquela literatura intelectual vai passar a ser mais, digamos assim, popular, mais comum, traz o humor, o instantaneísmo, ou seja, as coisas sendo mostradas no momento em que acontece, a simultaneidade, coisas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, acontecendo junto na poesia, no texto, né? E a linguagem nominal, ou seja, a predominância de substantivo, foi o que nós vimos no cubismo. E aí nós vimos esse quadro, né, que na verdade é o pontapé do cubismo, é o quadro que marca o início do cubismo em 1907, de Picasso, As Senhoritas de Avignon. Quando nós observamos o quadro, nós percebemos corpos e cabeças fragmentados, linhas retas e angulares, coisa que não é comum da anatomia humana, né? Desproporção, cabeças maiores que o corpo. Então, nós percebemos que há uma desproporção entre as partes do corpo e nós percebemos uma fuga da realidade, né? O que nós vemos aí não é algo real, não são pessoas como elas são na realidade, né? Então, isso é a fuga da realidade. Bom, e aí passamos para o dadaísmo, e do dadaísmo nós vimos que o dadaísmo pode ser considerado a anti-arte, né? A completa abolição da lógica e das relações com o real, a criação artística sem premeditação, a arte criada de forma totalmente livre, a espontaneidade, o imediatismo e o próprio caos, né? Irreverência, deboche, agressividade, elogismo. Então, veja que tem algumas coisas que são próprias do dadaísmo, por exemplo, a reverência, o deboche, a agressividade. Essa nós não falamos dela no cubismo. O cubismo tem o elogismo, né? A liberdade de criação, a abolição da lógica, né? E das relações com o real. Agora, no dadaísmo tem também a irreverência, o deboche, a agressividade, a ridicularizar, agredir e destruir a arte. Então, digamos assim, essas duas últimas aqui, elas são particulares do dadaísmo, identificam a irreverência, o deboche, a agressividade e a ridicularização, a agressão e a destruição da arte, são próprios do dadaísmo, como nós vimos, ok? E vimos também que na literatura, o dadaísmo trata com agressividade a construção dos textos, a improvisação, a desordem, rejeita o racional e rejeita o equilíbrio do texto, né? A livre associação de palavras, invenção de palavras a partir apenas do seu significante, né? Nós vimos aquele poeminha, bum, 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 né? Na batalha, que são poemas construídos de forma totalmente livre. Okay? A questão são as influências, as características propostas do dadaísmo. E agora, então, nós vamos para o futurismo, conhecer outra corrente de vanguarda. Né? O futurismo nós podemos considerar, resumir com uma frase, a arte em movimento. Para vocês que têm o livro do William Cereja e Teresa Pochard, que é esse aqui, né? Está na página 394. Né? Eu sei que nem todos têm o livro, mas quem tiver pode reforçar essa aula, né? Lendo com atenção. Aí o livro está mais completo, traz mais detalhes, leiam com atenção, ajuda bastante a vocês a assimilarem melhor o tema. Futurismo. Vejam só, nós temos aqui um quadro, né? Dinamismo de um cão na coleira, de Giacomo Balla. Olha só, é um cão na coleira. O que mais? O movimento das patas, da cauda e da orelha do cão e das mãos de quem segura a coleira, né? Essa vibração traz uma ideia de velocidade, de dinamismo. É um quadro futurista, assim como aquele primeiro que nós vimos lá, acho que ele vai aparecer aqui de novo,
aquele primeiro que nós vimos, que eu deixei para vocês olharem, mas não falei nada, que também retrata a velocidade. Se ele aparecer, nós comentamos mais sobre ele. Mas o futurismo, então, em 1909, em 1909 foi publicado um manifesto futurista, por isso que ele iniciou em 1909, a gente vai ver daqui a pouco. O futurismo propõe, então, o fascínio pela velocidade e dinamismo, exaltação da tecnologia, propõe uma arte agressiva para provocar o público, trata da rejeição do passado e da destruição das tradições. Perceba de novo isso aqui, rejeição ao passado, o antipassadismo comum ao dadaísmo, ao cubismo e agora ao futurismo. Agora, fascínio pela velocidade e dinamismo, exaltação da tecnologia, identificam o futurismo, ok? Então, nós temos, para cada vanguarda, nós temos propostas comuns e propostas peculiares, né? Gente, então, em 1909, no jornal Le Figaro de Paris, foi publicado o Manifesto Futurista. Ele está no nosso livro, né? E eu vou mostrar, vamos ler juntos uns trechos, alguns trechos desse Manifesto Futurista do Marinetti, né? Que dá o pontapé ao futurismo, marca o nascimento do futurismo aqui em 1909. Veja só, pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia, do destemor. A coragem, a audácia e a revolta serão elementos essenciais da nossa poesia. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma nova beleza do que? Da velocidade, né? Um carro de corrida, um automóvel que ruge, né? Fazem parte do manifesto essas propostas. Queremos cantar o homem ao volante. Por que olhar para trás se o que queremos é arrombar as portas misteriosas do impossível? Glorificaremos a guerra, o militarismo e o desprezo pela mulher. Opa, que negócio é esse? Nós cantaremos as grandes multidões, revolução nas capitais modernas, locomotivas, o voo elegante dos aviões. Então tá, é um resuminho das propostas. Aí quando nós olhamos para esse 9 aqui, eu achei estranho glorificar a guerra, o militarismo e o desprezo pela mulher. Bom, aí no livro, no nosso livro, no Cereja, lá na página 393, tem um quadrinho no rodapé, um quadrinho em cor rosa, escrito assim, vanguardas, o futuro é agora. Aí ele fala tal que na palavra vanguarda significa o que marcha à frente, né? São grupos e correntes que apresentam uma proposta e uma prática inovadoras. Olha só o que vem depois. Como se tivessem antenas, botam antenas entre aspas, como se tivessem antenas que captam as tendências do futuro. As vanguardas acreditam, né, perceber ou compreender antes de todos aquilo que mais tarde será o senso comum. Bom, veja só. Aí, quando eu olho para isso aqui, o 9, já que as vanguardas, né, são como se fossem antenas que captam o futuro, bom, antenas, como nós sabemos, em determinado momento, elas se desconfiguram, né, se desregulam e captam alguma coisa que não deveriam captar, né? Então, essas antenas das vanguardas, do futurismo, no caso aqui, que estão apontadas para o futuro, acho que em algum momento elas se desregularam e apontaram para o passado, né? Porque glorificar a guerra e principalmente desprezo pela mulher é coisa passadista, né? É uma coisa de muito tempo atrás que acontecia na época do futurismo, né? Mas já vem de longa antiguidade, né? E, ao contrário disso, né, que nós estamos vendo aqui, a mulher teve reconhecido o seu papel na sociedade, conquistou o seu devido lugar, e a guerra passou a não mais ser glorificada, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, houve um forte movimento para evitar a guerra, ou seja, então, nesse momento aqui é um manifesto, né? O manifesto parece aqui falhou, né? A antena falhou e não captou o futuro, como nós vivemos hoje, né? Mas é isso. Então, isso é o manifesto futurista, digamos assim, é como se fosse a certidão de nascimento da vanguarda futurista, ok? E os traços do futurismo na literatura, como que nós vamos encontrá-los? Através da destruição da sintaxe, as palavras em liberdade, nós vamos ter mudança na ordem dos termos na
educação, a substantivação da linguagem, mais substantivos presentes, a abolição da pontuação, o verso livre, ou seja, a poesia construída de uma maneira livre. Na pintura, veja, esse quadro que nós mostramos lá no início, então, velocidade do automóvel, um quadro futurista, né? E aqui, quando ele fala em velocidade do automóvel, nós percebemos um tipo de pintura que parece retratar algo veloz, mas tão veloz que já passou e o carro mesmo nem apareceu. Mas então, é um quadro futurista, retratando velocidade. O que mais que nós temos? Textos literários com traços futuristas. Vejam só esse poema chamado As Janelas, de Guillaume Apollinaire. Do vermelho ao verde, todo amarelo morre. É preciso um poema sobre isso. Enviaremos mensagem telefônica. As torres são as ruas. As torres são as ruas. Ó Paris, Paris, Vancouver, Edmonton, Nova York, as Antilhas, as janelas se abrem como uma laranja, um belo fruto da luz. O que nós percebemos de traços futuristas? Os nomes, né? Essa poesia nominal, onde aparece aqui mensagem telefônica, torres, nomes de cidades, e cidades importantes, Paris, Vancouver, Nova York, né? Aparece o fruto da luz, então pode estar se referindo à luz elétrica, né? Então, coisas desse início do século XX que estão aparecendo ainda, né? Mensagem telefônica, imagina, nesse período o telefone era coisa nova, né? Então, essas palavras, essa temática mostra, então, traços futuristas no poema. Vejamos outro. Poema O Domador, de Mário de Andrade. Mário de Andrade é um modernista, né? Com forte influência vanguardista, né? Então, o poema dele, o poema O Domador, um trechinho que diz: alturas da avenida, bonde 3, asfaltos, vastos altos, repuxo de poeira, as sujidades simplexas do urbanismo, gritos de gotismo, na frente o trampo da irrigação. Percebam, primeiro, uma linguagem nominal, né? Onde estão os verbos dessa frase, né? As frases são quase que sempre compostas de substantivos, né? Alguns adjetivos, mas verbos, alturas da medida, asfalto, vasto, repuxo de poeira, solidariedade de prédio do urbanismo, grito gotivo na frente, o trânsito da irrigação. Nenhum verbo. Perceba como que se constrói um poema nominal. É um traço futurista, e também a desordem do texto, né? A falta de lógica, e principalmente, né, o urbanismo. Nós percebemos o urbanismo não só na palavra que está aqui, urbanismo, mas avenida, bonde, asfalto, né? E aqui, quando fala tram, está falando de um trem, né, um trem urbano. Então, nós percebemos a modernidade dentro do poema de Mário de Andrade. Isso é o que? São o que? Traços futuristas, ok? Outro poema agora do Oswald de Andrade, também modernista, né? Um modernista com fortes influências vanguardistas. Veja o poeminha O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeça na calçada. Então, nós percebemos aqui um poema também bastante nominal, poucos verbos, né? E nós percebemos uma linguagem popular, muito popular, uma linguagem de rua, né? O capoeira já dá a ideia de coisas que ocorrem na rua, né? Uma arte que normalmente é praticada na rua. Nós percebemos um soldado, então, representando o poder público, a calçada, falando de cidades, né? Então, nós percebemos aqui um enfrentamento entre um capoeiro e um soldado, coisa da cidade, né? E a forma de falar, a forma escrito da forma como se fala, então uma liberdade de criação, né? Essa forma é um registro da fala e não da escrita, mas aqui o registro da fala foi trazido para a escrita, característica futurista, ok? Gente, então é isso. Agora nós já conhecemos, então, o cubismo, o dadaísmo e o futurismo. Aí nas próximas aulas, então, nós partiremos para, eu acho que já vai ser amanhã, né? Nossa próxima aula, nós já vamos dar sequência. E aí eu agradeço, então, a atenção de vocês, espero que vocês tenham aprendido algo novo, e aqueles que já sabiam que tenham recordado, né? E o livro de vocês, se vocês tiverem, pode dar uma olhadinha que vocês vão achar mais coisa, ok? Gente, muito obrigado pela atenção, foi uma satisfação, eu sempre gosto muito de trabalhar com vocês, estar aqui, a gente trocar ideias, né? E eu vou estar no chat agora, se vocês tiverem alguma dúvida, pode
pode nos apresentar. Ok, gente? Muito obrigado. Tchau para vocês.